Terça-feira, 21 de novembro, pós-feriado, dia de Jason Vieira, economista. Jason, bem-vindo mais uma vez, bom dia para você. Bom dia a todos. Bom dia, Jason. A gente rodou um pacotão agora com reportagem, participações ao vivo sobre algumas discussões econômicas importantes no Congresso, mas não dá para a gente deixar de abrir a entrevista falando das expectativas para a abertura do mercado lá na Argentina pós-eleições. O que vocês estão esperando? Já há uma expectativa de ser uma abertura positiva. Ali nós vemos, pelo menos nos pré-mercados argentinos e algumas ações trabalhando no exterior, já há nesse sentido um ânimo renovado na Argentina. Isso porque o Massa, que era o candidato do governo, era o ministro da Economia. O ministro da Economia que deixou o país com uma inflação próxima a 150% ao ano. Ou seja, o peronismo, que já domina por muitas e muitas décadas a Argentina, já se mostrou notadamente falho. E agora a tentativa de Milei, apesar de todas as polêmicas com a sua persona, ou seja, extremamente espalhafatoso, com ideias polêmicas, vai ser testado muito fortemente à prova agora, principalmente com a questão da dolarização da economia e também com a redução do tamanho do Estado. Jason, vindo aqui para o Brasil, a gente ouviu a Soraya Lawam falando sobre esse movimento das varejistas preocupadas, né, com a intenção de eliminar a possibilidade de parcelamento sem juro para compra no cartão para tentar reduzir o rotativo do cartão de crédito, que de fato é um negócio pornográfico, né? Ultrapassa os 400% por aqui, sempre há uma justificativa. Não, vamos aguardar o cadastro positivo para baixar, aí vem o cadastro positivo, não baixa. Vamos esperar a redução da taxa Selic, reduz a taxa Selic, chegou a 2% em determinado momento da história e o cartão de crédito, a inadimplência é muito alta. Qual é a saída para resolver esse problema? Essa saída me parece não ser adequada, né? Essa saída não é adequada, essa é uma das piores saídas que tem. Inclusive, acho que aqui eu citei algumas vezes isso no passado, dizendo que a tentativa do Banco Central, não do Banco Central, mas do governo, principalmente de tentar limitar o valor dos juros nos cartões de crédito e acabar com algum modal de crédito, e um deles é esse. Pode acabar também, dependendo de uma faixa da população, com o cheque especial. Obviamente, os custos são elevadíssimos. E não é só essa questão do spread bancário, da inadimplência, tudo isso são componentes importantes. Os impostos, o spread bancário, que é a diferença entre quanto o banco toma e o banco empresta o dinheiro, e também os custos em relação à inadimplência, todos eles fazem parte da composição do custo. Mas o custo no Brasil é muito elevado e fora de escopo. O que poderia ser utilizado é exatamente essa questão do cadastro positivo e também, não só do cadastro positivo, do Open Banking. O Open Banking é aquilo que dá a possibilidade entre as instituições bancárias verem as contas da pessoa, obviamente com autorização da própria pessoa. Com isso, os bancos podem entender se essa pessoa não está em condições de ter, por exemplo, acima de 30% da sua renda comprometida com dívidas. Se chegar nessa faixa, aí os bancos teriam um instrumento para automaticamente bloquear essa pessoa em termos de crédito. Isso sim deveria ser utilizado. Nós já temos o cadastro positivo, nós já temos o Open Banking, basta as instituições bancárias começarem a utilizar. Mas para os bancos, para evitar polêmica com o governo, muitas vezes preferem fazer o mais fácil, como, por exemplo, acabar com a modalidade de crédito, que é importante para a economia brasileira. Agora, Jason, a Yasmin, antes da Soraya, inclusive, trouxe duas pautas importantes que devem avançar na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, que é o projeto de lei de taxação das offshores e fundos exclusivos e também o projeto de lei das apostas esportivas, tributação também dessas empresas. Quais são as expectativas em relação? É necessário que esses projetos avancem no Congresso? Desses três projetos, talvez um deles seja o mais polêmico, que é a taxação de offshore. Porque a taxação de offshore ela traz um problema por conta da taxação onde está o dinheiro. Já há uma taxação nesses países e você pode, de alguma maneira, judicializar isso. E, pelo que se calcula em termos de arrecadação, não é algo que vai trazer algo tão expansivo para o governo, que, de novo, busca mais pela receita e muito menos pela despesa a sua contenção de gastos. Outro ponto importante é a taxação de fundos exclusivos, por mais que se reclamem, ela não deixa de ser um justiçamento em relação àqueles outros fundos de investimento que não são exclusivos, não são gigantescos, não estão na mão de uma família só e, de certa maneira, tem que pagar come-cotas todos os anos. Ou seja, esta parte não é ruim. E das apostas esportivas também.
Não é possível que nós tenhamos, em qualquer país do mundo, as apostas esportivas são uma das fontes mais importantes de arrecadação. Inclusive, elas têm arrecadações focadas, como no Brasil, por exemplo, as apostas da Caixa Econômica têm foco. Boa parte desse dinheiro vai na distribuição ali no Estado e também as apostas esportivas podem entrar no escopo, por exemplo, do Ministério do Esporte. Então, sim, são taxações importantes, mas a discussão importante que o governo deveria estar fazendo de cortar gastos, essa, infelizmente, não está sendo feita. Muito bem. Acho que passamos pelos principais assuntos, né? Sim, tem mais alguma pergunta? Só a LDO, mas eu acho que a LDO vai ficar para o ano que vem. Me parece que pelas informações que a gente trouxe, a comissão vai discutir, a comissão mista de orçamento deve votar nessa semana, mas votação em plenário só para o ano que vem. Só para o ano que vem, e um ponto importante é que provavelmente no atual cenário, o governo vai tentar fazer alguma manipulação fiscal no sentido de não cumprir com a meta de redução de gastos de 53 bilhões no próximo ano, deve reduzir aí pelo menos 30 bilhões, ou seja, ele vai ter um contingenciamento de 53 bilhões, isso deve ir para 30 bilhões a menos. E aí, obviamente, isso acaba impactando de alguma maneira as curvas de juros e as expectativas do mercado em relação à questão fiscal. O Haddad disse que não passa de 26 bilhões esse contingenciamento. Era 53. É factível? Era 53 a expectativa do mercado, dado que era 25% da LD. Então, ou seja, é um número que ficou ruim. Obrigado, Jason. Obrigada. Até a próxima. Boa semana, Jason.